Leitura do dia 120/365. O 1 Crônicas 26 a 29. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 30 de abril de 2023 do Plano Anual. 1 Crônicas 2. Havia 4.000 porteiros. Todos eram levitas e faziam muitos outros trabalhos. Alguns de seus deveres incluíam: 1. Verificar o equipamento e os utensílios usados todos os dias e certificar-se de sua devolução. 2. Armazenar, organizar e manter a provisão de comida para os sacerdotes e os sacrifícios. 3. Cuidar da mobília. 4. Misturar o incenso que era queimado diariamente e, 5. A responsabilidade pelas ofertas que eram trazidas. Para mais informações sobre os porteiros, ver a nota 9:17 a 18. Deus abençoou ricamente a Obed-Edom. A posição dos filhos na sociedade sempre variou ao longo da história. Às vezes eles são altamente estimados ou às vezes sofrem e são enganados, mas as Escrituras não mostram tal oscilação. Os filhos são chamados de dádivas ou herança do Senhor, e Deus nunca os vê como um fardo. O despojo de guerra pertencia legalmente ao exército vitorioso. Estes soldados, porém, deram sua porção de todo o despojo para a casa do Senhor, para expressarem sua dedicação a Deus. Como estes comandantes, devemos pensar no que podemos dar, e não no que somos obrigados a dar. Você faz suas ofertas com alegria ou por mera obrigação? Que suas ofertas sejam uma resposta de alegria e amor a Deus. 1 Crônicas 27. Os registros oficiais do rei Davi eram documentos históricos mantidos nos arquivos reais com outros registros oficiais. Eles não existem mais. Veja 1 Reis 14:19. Quando Absalão se rebelou contra Davi, Aitofel traiu Davi e se uniu à rebelião. Uzai fingiu lealdade a Absalão, seu conselho causou a queda deste rebelde. 1 Crônicas 28. Os últimos 2 capítulos de 1 Crônicas apresentam a transição de Davi a Salomão como rei de Israel. O escritor não menciona a conspiração de Adonias ou a fraqueza de Davi, 1 Reis 1 a 2. Em vez disso, enfoca o aspecto positivo, os planos de Deus para Israel e sua promessa aos descendentes de Davi. O reino de Israel pertencia ao Senhor, não a Davi ou a qualquer outro. Por essa razão, o rei de Israel era um representante de Deus, que tinha como tarefa realizar a sua vontade para com a nação. Deste modo, Deus pôde escolher a pessoa que ele mesmo quis estabelecer como rei, sem seguir as linhas habituais de sucessão. Davi não era herdeiro de Saul e Salomão não era o filho mais velho de Davi. Mas isso não importava porque foram escolhidos por Deus. Davi disse a Salomão que tivesse o cuidado de obedecer a todas as ordens de Deus, para que assim assegurasse a prosperidade de Israel e a continuidade dos descendentes de Davi no trono. Era dever solene do rei estudar e obedecer às leis de Deus. O ensino das Escrituras é a chave para a segurança, a felicidade e a justiça. No entanto, nunca as descobriremos a menos que nos dediquemos à palavra de Deus. Se ignorarmos a vontade de Deus e negligenciarmos seu ensino, qualquer coisa que tentarmos construir, ainda que se trate de algo que tenha o nome de Deus, será fadada ao colapso. Conheça as instruções de Deus através do estudo regular da Bíblia e encontre caminhos para aplicá-las de modo consistente. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Nada pode ser escondido de Deus. Ele vê e entende tudo aquilo que está em nossos corações. Davi descobriu esta verdade de um modo rude,
quando Deus enviou Natã para expor-lhe os seus pecados do adultério e assassinato, segundo Samuel 12. Davi disse a Salomão que fosse completamente sincero para com Deus, e se dedicasse a ele. Não faz sentido tentar esconder quaisquer pensamentos ou ações de um Deus onisciente. Isso deve nos causar alegria, não temor, porque Deus conhece até mesmo o pior a nosso respeito, e mesmo assim nos ama. Algumas das instruções sobre o trabalho dos sacerdotes e dos levitas estão contidas nos capítulos 23 e 24. Davi aconselhou Salomão a não se impressionar com a dimensão de sua tarefa como rei e construtor do templo. O medo pode nos imobilizar. O tamanho de um trabalho, seus riscos ou a pressão da situação podem nos fazer parar, anulando completamente nossa atitude. Aqui se encontra um remédio para o medo. Não enfoque o medo, antes, comece a trabalhar. Começar é frequentemente a parte mais difícil e assustadora de qualquer trabalho. Salomão tornou-se rei em 970 a.C. É possível nos tornarmos obcecados pelo prédio de uma igreja e negligenciarmos a verdadeira igreja, o povo de Deus. Mas a atitude inversa, negligenciar o prédio da igreja, também está errada. Davi trata disso quando diz que o templo é para o Senhor Deus. Embora devamos evitar a extravagância e o desperdício, devemos nos lembrar de que as instalações da igreja podem ser um testemunho visível a respeito de Deus. Como as instalações de sua igreja podem ser mais bem utilizadas para falar a respeito de Deus ao mundo? Davi deu de sua fortuna pessoal para o templo. Encorajou outros a seguirem seu exemplo, e estes de boa vontade assim o fizeram. Tanto o tabernáculo quanto o templo foram construídos a partir das ofertas voluntárias do povo. Como Davi, podemos reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Podemos não ter a riqueza do Davi, mas é possível desenvolvermos em nós mesmos a disposição que ele tinha para contribuir. O que importa para Deus não é o que temos, mas nossa disposição para ofertar. Estes líderes mostraram uma atitude correta com relação a seu dinheiro, ofertando de boa vontade para a obra de Deus. Essa atitude é descrita por Paulo em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando mostramos ser generosos por sermos agradecidos, nossa atitude pode inspirar a outros. Oferte generosamente para a obra de Deus. Davi contrasta a natureza eterna de Deus com a vida efêmera de seu povo. Nada pode ser duradouro a menos que esteja arraigado no caráter invariável de Deus. Se nossas ações mais impressionantes se tornam pó diante de Deus, onde devemos colocar nossa confiança? Somente podemos encontrar algo permanente em uma relação com Deus. Seu amor nunca se acaba, e nada pode afastá-lo de nossa vida. Um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, significa estar completamente dedicado a Deus. Isso foi o que Davi desejou para Salomão, que ele quisesse, acima de tudo, servir a Deus. Você considera difícil fazer a vontade de Deus, ou considera ainda mais difícil estar disposto a fazê-la? Deus pode lhe dar uma devoção sincera. Se você crê em Jesus Cristo, esta bênção já está acontecendo em sua vida. Paulo escreveu, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. As ofertas de vinho eram derramadas como sacrifício a Deus, como o reconhecimento de que Ele é responsável pela provisão de seu povo. Salomão superou a riqueza e a honra de seu pai.
O legado de Davi resultou de sua relação vital com o Senhor e deixou seus valores espirituais a Salomão. Qualquer importância em dinheiro ou poder que deixamos para nossos filhos será muito menos valioso que o legado espiritual que deixarmos. Que herança espiritual seus filhos receberão? Um vidente era alguém que recebia mensagens de Deus para a nação em visões ou sonhos. O livro de 1 Crônicas ilustra de forma vívida a importância de se manter um correto relacionamento com Deus. As genealogias contidas nos capítulos 1 a 9 enfatizam a importância de uma herança espiritual. A segunda parte do livro detalha a vida de Davi. Poucos homens ou mulheres na Bíblia estavam tão próximos de Deus como Davi. Seu contato diário com o Senhor aumentou sua capacidade de adoração e fortaleceu seu desejo de construir o templo. A vida de Davi nos mostra a importância de permanecermos perto de Deus por meio do estudo e da obediência à sua palavra e da comunhão diária com Ele. O livro de 2 Crônicas, por outro lado, revela quão depressa nossa vida pode se deteriorar, espiritual, mental e socialmente, quando fracassamos em permanecer firmes em Deus.